Amém? Ah, obrigada. Pode, tirou já. Só para. Às vezes vai botando lá no celular e a pessoa vai levando aquele papelzinho, um nome, né? Pedido de oração, e a gente tem que estar levando um caderno. Glória a Deus. Muita gente precisando de oração, muito, né? Precisando de oração, mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus, gente. Gente, lá no livro de Mateus, vamos lá no livro de Mateus 13, para a gente ver uma palavra aqui que Deus está falando. Glória a Deus. Mateus 24. Bom dia, Dona Maria. Tudo bom? Lá no livro de Mateus 24, pessoal. Acharam aí? Vamos. Pegar o 24, versículo 1, para a gente entender melhor. Glória a Deus. Amém? Sim ou não? Tudo bem, Dona Maria? Um calorzinho? Tá? Glória a Deus. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, Mateus 24, versículo 1. Vai esquentar um pouquinho, Dona Maria? Vai esquentar um pouquinho o cafezinho. Aí está dizendo assim, ó, o sermão profético e o princípio das dores. É isso? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Tem gente que pensa que Jesus não ia na igreja. Ia. Tem que ir na igreja, pessoal. Jesus ia na igreja, o discípulo ia na igreja. Eles saíram do templo para a igreja, né? E aí os discípulos foram lá e mostrou, sei lá, vai ver que o templo era aquela coisa, né? E aí, olha o que ele disse. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque às vezes você está vendo aí, tem muita gente que está se importando só de construir palácios, está olhando só para dinheiro, para essas coisas assim. Gente, quando Jesus chegar, isso tudo vai ficar por aí. Não é pecado você prosperar, você ter uma casinha melhor, não é, mas sim colocando Deus na frente de tudo, sendo fiel a Deus. Quem não diz, tudo vai ficar por aí.
pensar na nossa alma quando a gente sair aqui desse mundo. E está dizendo assim, ó. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegasse a ele seu discípulo em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da vida, do fim, da tua vida e do fim do mundo. E às vezes a pessoa pensa que o mundo não vai acabar. Ah, isso aí está falando que Jesus vem já há tantos anos, mas vai vir. Porque a palavra de Deus diz que é impossível que Deus minta, que impossível que céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar. Então é impossível que Deus minta. Se Ele está falando que vem, glória a Deus, e Ele está falando aqui, ó, preste atenção aqui, pessoal, vamos devagarinho para você poder entender. E Jesus respondeu e lhe disse: acautelai-vos que ninguém nos engane. Isso é o que está acontecendo. Tem muita gente sendo enganada. Muita gente sendo enganada. Porque o demônio está fazendo a pessoa parar de acreditar naqueles que realmente são de Deus, para acreditar naqueles que não está enganando a pessoa, que só quer o dinheiro dela, que só quer. Você está entendendo? Tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente enganando os outros aí. E a pessoa bobinha, se ela não tiver a palavra, ela acredita. Sim, entendeu? Que tem de gente com a Bíblia na mão, mas enganada. E você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tem nada, ela não tem nada da palavra de Deus. Já está com a Bíblia ali. Gente, às vezes é triste isso. Às vezes você vê a pessoa. Quanto tempo você está na igreja? Eu entrei na igreja pequenininha, né? Muito bom. 60 anos, 70 anos que eu estou na igreja. Amém, glória a Deus. Então senta aí, vamos começar o culto. Você fala para abrir um livro, vamos botar no Novo Testamento. É mais fácil. Vamos lá para o livro de Mateus. O livro de Mateus é o primeiro livro da Bíblia, do primeiro mandamento. Vamos ter o Gênesis. A pessoa não sabe onde está. Olhando a Bíblia o tempo todo, você fica olhando assim. Então, poxa, mas está tantos anos na igreja e não tem intimidade com Jesus, com a Bíblia, pessoal. Como é que pode estar tantos anos na igreja e não conhecer Jesus? E tem muita gente que está assim, sendo enganada, está na igreja há muitos anos, mas não conhece Jesus. Conhece Jesus de religião. Vamos lá adorar Jesus, então não sabe o que está adorando. A verdade é essa. A palavra de Deus diz às vezes assim: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque a pessoa não sabe que Jesus é verbo, é palavra. Às vezes a pessoa está indo para a igreja, Maria vai com as outras, né? Mas tem culto. Mas a pessoa não conhece um versículo da Bíblia. Então, quer dizer, ela está muito longe de Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Você pede a pessoa para abrir a Bíblia, já aconteceu isso várias vezes. Isso aí, são muitos anos aí, a pessoa não sabe onde está o Gênesis, pessoal. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E aí? Como é que a pessoa conhece Jesus? Está tantos anos na igreja e não conhece Jesus, não tem intimidade com Jesus. Então, tem muitas pessoas sendo enganadas. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem intimidade com a Bíblia porque a pessoa está atrás de revelação. Tudo que ela ouve, o Senhor mandou dizer isso. Deus manda te dizer isso. Quer dizer, não é palavra, não é verbo. A pessoa está longe de Jesus. Aí fica lá anos, entendeu? O negócio não é sério. Como às vezes, por exemplo, assim, o Evangelho de Cristo ele não é só palavra, ele é poder de Deus. Eu fico olhando assim, sabe? Não é que aqui é o melhor ministério, não, mas eu sei lá, eu não posso falar isso que é meio esquisito, que pode parecer que eu estou exaltando esse ministério. Mas eu acredito que os membros daqui, eles são felizes, gente. Porque já foram atacados com coisas de doença, coisas aí, que você
aprendeu a palavra, você está aí de pé. E tem tanta gente caída por menos do que isso. Quer ver um exemplo? A Cida, pode falar com a pessoa livre, pode? A Cida, um tempinho atrás, ela estava passando por um probleminha lá com a Clarinha. A Clarinha estava tossindo, né? Febre. Tá, e a gente fomos orando de lá, orando daqui, repreendeu aquele espírito ali, a Clarinha está bem, tá? Eu estou orando por uma criança que ela está, acho que tem um ano a criança, está 2 meses internada com bronquite ou pneumonia. 2 meses, uma criancinha de 1 ano, está internada. Toda entubadinha, tudo por causa de uma pneumonia. Pastora, isso é grave, tadinho? Tem um conhecimento. Talvez sua família já tivesse o mesmo entendimento que você tem, que eu tenho, que a Cida tem, o mesmo evangelho, a menina já tinha saído lá. Isso é um espírito de enfermidade. Você está entendendo a falta que faz o evangelho? Sim ou não? Tentou pegar ali na Clarinha, não consigo, mas por quê? Porque vocês estão sendo ensinados na palavra. Vocês sabem que Jesus levou as enfermidades. Talvez se Cida não soubesse disso, o diabo ia tentar fazer a mesma coisa. Ele vai estar internado, não sei o quê. Você está entendendo? Ele está fazendo isso por aí fora. Por isso que eu sempre falo, gente, compartilha aí as lives, compartilha o link da rádio, porque o pessoal lá fora, tadinho, às vezes uma simples gripe, a pessoa vai lá e morre. Já mata a pessoa. Irmão, sério, eu escuto esses caras. Então a menina veio pedir oração para uma criança, eu falei, que isso, mano? Ele está 2 meses internado para militar. Mas em nome de Jesus, eu creio que ela não está mais com aquela doença. Chegou até a mim, não conheço ela, mas eu já repreendi. Não, a doença até Giovana. Olha a diferença de você conhecer a verdade e você não conhecer. Como aconteceu com Cida. Não fica, ele pode até tentar. Não vai, diz que ele não vai tentar, não, porque ele é teimoso de algo, mas ele não fica. Porque você conhece a palavra, a Bíblia diz o seguinte: que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Mas se você não tem conhecimento da verdade, você vai embora. Dona Maria, do jeito que veio para cá, hoje em dia Dona Maria está aí toda inteirinha, mas quantas pessoas teve um probleminha muito mais simples do que o seu morreu? Quem não teve conhecimento da verdade. Não chegou num lugar onde se ensina o evangelho, o verdadeiro evangelho aí. O meu povo foi destruído por quê? Falta de conhecimento. Você está entendendo quanta falta faz o evangelho? O evangelho é uma bênção, gente. É um tesouro que a gente tem. Até Jesus falou isso, né? Ele falou que o reino do céu é uma pérola. A pessoa acha, né? Guarda, esconde no seu coração, entendeu? É como uma pérola, porque isso, o evangelho ele liberta a sua família, ele salva você e sua família. Às vezes tem pessoas aí, pastor, mas eu estou tanto tempo na minha família, meu marido ainda não se converteu, meu filho não se converteu, mas também não se perdeu, porque Deus fez uma promessa, vai se converter, tenha paciência. Ora, Deus, seja perseverante, a gente vai falar sobre isso hoje, mas também destruído não foi. Você já viu as reportagens como é que está? Gente, é cada coisa. A nossa família está sendo guardada. Você não pode reclamar dizer que Deus não está guardando essa fantasia. Entendeu? Às vezes, pastor, mas o fulano, meu parente, lá ainda toma um birinite, ainda não foi liberto. Mas tá aqui, tem gente que nem birinite não toma de apoio. Eu não pode guardar, tá entendendo? Nem birinite não toma. Do nada caiu e morreu. E aí? Seu parente, mesmo com birinite, Deus está guardando ele lá por causa de você. Você tá entendendo? E vai se converter, não vai ter pra onde correr. Uma hora vai. Você Deus está trabalhando. A palavra de Deus tem que se cumprir. Antes do fim, aquela pessoa tem que ser salva. Ele fez uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo e a tua casa. Você vai orando, vai buscando a Deus, daqui a pouco a pessoa vai tomando coisa de Deus. Sim ou não? Então, pessoal, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, só em a proteção de Deus,
para a gente, para a nossa família, isso já é uma bênção. Você vê que tem filha mulher, que tem filho homem é meio preocupante também, porque o mundo está meio esquisito. Mas quem tem filha mulher é mais preocupante ainda. Olha o tanto de mulher que tem morrido, já viu? Esse negócio de relacionamento. Misericórdia, é muita gente. O fim teve um aí que o cara se apaixonou por ela, que não era nem relacionamento, ele se apaixonou, se ligou com a menina. Não sei se a menina não quis nada com ele, sei lá. Ele pegou e matou a menina e pegou os cachorros comer. Entendeu? Por que ele fez isso? Eu não sei. Se ele já tinha ele já tinha assim, eu esqueci o nome daquele que se fala. Na minha mente, essa exceção. Isso, é uma obsessão, tipo assim, é uma paixão secreta, assim. Você não tem um relacionamento com ela, ele se apaixonou, ele foi lá entregar o negocinho lá, de comida para ela, e começou a se apaixonar. Aí isso aí que acontece, eu não posso julgar, mas ela também não vigiou, né? Porque os pais têm que orientar os seus filhos. Você não tem que deixar uma filha menina sua na cara de uma pessoa desconhecida, gente. Por mais que você confie, mas eu não conheço desde pequenininho, não. Desde pequenininho deve um perigo. Aí eu não sei o que aconteceu lá, que ela foi lá na casa dele, você vai entregar alguma coisa, de repentemente, eu não sei que eu não posso julgar, mas ele deve ter tentado, talvez ele estuprou ela, eu estuprei mesmo. Se ela vai contar, então é melhor matá-la de medo, a mente dele, alguma coisa ele fez com ela ali. E se ele tinha essa paixão por ela, ele deve ter abusado dela, você está entendendo? E aí, a gente que tem filha fica olhando esse mundo. O cara simplesmente olha para a cara da filha da pessoa e sirva. Ele é o diabo, o demônio, só Deus para guardar. Igual o outro aí que a mãe dela estava falando, a menina morreu por quê? O cara se apaixonou, olhou, viu ela e se apaixonou por ela. Só que o cara era um homem que comandava uma rede de tráfico. Aí ele olhou a menina, se apaixonou por ela e queria ficar com ela. O chefão lá. Aí o que aconteceu? A menina não quis. Ué, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, entendeu? Ele que gostou dela, ela que gostou dele, ninguém é obrigado. Ela não quis, sabe o que ele fez? Ele pegou ela e matou. Não sei se ele estuprou também antes, também, não sei. Mas acharam o corpo da menina morta. E ele ainda confessou que matou porque ela não quis ficar com ele. Olha só o mundo que a gente está. Tu imagina uma mãe saber que sua filha morreu só porque ela não quis ficar com o cara. O que a menina fez de errado, gente? Sou obrigada a ficar com outro. Você está entendendo? Então, esse mundo que nós estamos vivendo, só em Deus está guardando a nossa família. Isso já é um privilégio muito grande. Isso já é um motivo da gente se apegar para o nosso Deus, ficar quietinho ali, agradar a Ele, porque o mundo está de cabeça para baixo. Né? Esse cara. E a polícia disse que ela também estava armando para matar a família dela. Coisa diabólica, né? Mas é isso que eu estou falando. Sabe o que é isso ali? Demônios. Oxi, entrou feio. Igual o Nero, lembra do Nero? O Nero é curso de crueldade, que tinha muitos demônios. Mas aí que tá. Por que um bicho desse, um espírito desse, não se aposta lá da minha família, da sua família, do meu filho, da sua filha? Por quê? Porque nós servimos a Deus. Por isso que Deus falou, olha a diferença, preste atenção nisso, daquele que me serve e daquele que não me serve.
Você entendeu? A nossa fidelidade a Deus é que faz isso. O diabo não consegue entrar na nossa casa. Então, não. Mas aí o demônio, quando ele está numa pessoa, fisicamente, para Deus ele não tem poder de nada, mas a pessoa fisicamente ela tem força, porque ela está possessa de espíritos, não é ela sozinha. Entendeu? A força dela é 3, 4 vezes mais. E a mente da pessoa é diabólica. O diabo arma tudinho. Ele vai dando a sugestão. Você vai fazer assim, vai pegar a porta. Você está entendendo? É ele que vai trabalhar. Por isso que eu te falo. A gente tem que ter cuidado. O diabo, ele age aqui, ó. O pensamento negativo é a voz do diabo, é um pensamento. E o positivo é a voz de Deus. Sabe uma vozinha que às vezes fica assim, se eu fosse você, metia dela, cara, essa mulher é chata. É o diabo, o homem. A mulher também. Quer saber? Homem, tem um montão de homem por aí, você tá nova aí, capturou nesse corpo aí. Isso é o diabo. Porque ele trabalha na mente humana para jogar um controle de casamento. Entendeu? Tem gente que tem dificuldade de acreditar nisso, mas o problema é esse. Se acreditasse, isso não aconteceria. Ele estava possesso de demônio, ele não estava no estado normal dele, ele estava manifestado. O diabo usou o corpo dele para operar aquilo ali, entendeu? Ele não estava puro. Às vezes, aí é que eu te falo, a gente não julgar a família, mas nada também é inocente. A maldição sem causa não virá, porque às vezes também, quantas vezes já devem ter chamado a sua família? Vamos lá na igreja, vamos orar pela sua família. A pessoa não vai procurar a verdade, porque você tem que ter uma luz. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se a família não tiver uma luz para enxergar, porque os pais também não enxergaram que tinha um demônio ali, senão tinha corrido atrás antes. Entendeu? Mas por que eles não enxergaram? Vai ver que as pessoas chamavam, vão na igreja, vão fazer uma campanha de libertação, de sexta-feira, a pessoa não quer ir. Aí o diabo fica ali escondido, no corpo parente. Uma hora ele manifesta. Quando ele manifesta, ele vai fazer um estrago. Mas por quê? Porque às vezes também as pessoas fogem da igreja, fogem da campanha de libertação. Entendeu? Aí o jovem lunático, o pai de Jesus perguntou há quanto tempo isso acontece. O pai dele foi muito sincero, desde a infância. O diabo já estava ali, ó. Porque nós nascemos, pessoal, no corpo de pecado. Todos nós nascemos em pecado. Não existe uma pessoa que nasceu à altura, não. Só Jesus. O mestre nasceu tudo no corpo do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva. Então, se a gente não procurar uma igreja, uma campanha de libertação para libertar nosso parente, o diabo fica ali, ele manifestar e faz uma doideira. Na hora que ele faz a pessoa ali, ele usou para matar os pais. Tem igreja que ele usa a pessoa para se matar, cometer o suicídio. Entendeu? Então, por isso que a gente nunca podemos se afastar da igreja, das campanhas de libertação, tem que estar sempre buscando a Deus. Esse bicho encostar, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Mas se ele ficar, ele só veio para roubar, matar e destruir. Foi o que ele fez lá, ele matou a família e destruiu a família. Entendeu? E daí ia roubar, porque ele está procurando lá saber como é que ele ia pegar o dinheiro do pai dele. Entendeu? Então, esse aí, o menino não, mas o demônio quis fazer a obra completa, roubar, matar e destruir. O negócio foi certo, entendeu? Porque cadê? Se não tiver uma pessoa da família que busca Deus, ele não sai dali. Já não sai você brigando com ele, não sai você xingando ele, não sai você expulsando ele de casa, não sai. Ele só sai pelo nome de Jesus, pela
fé, como aquela mulher cananeia, né? Que ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada. O que ela fez? Ela foi buscar Jesus. E aí o demônio saiu da filha dela, o jovem lunático. Desde a infância que o diabo usava aquele menino. Só saiu quando ele foi buscar Jesus. Então, se não sai assim, não. Entendeu? É espírito imundo que manifesta, entra ali no corpo. A Bíblia já fala bem claro, e habitam ali, eles moram ali. Ah, é só expulsar, mas como que você vai fazer assim? Isso é no mundo espiritual, no mundo físico. Eu mato a pessoa, o diabo vai sair dali e vai entrar outra pessoa, você só matou o corpo. Não? Está entendendo? Não é assim, você tem que buscar Deus. E essas maldades, essas coisas aí no mundo, é que eu estou falando para você. E como que o diabo tem enganado muita gente. Às vezes a pessoa não tem força para procurar uma igreja, não tem força para buscar Deus. Aí vai a parte de revelação. Aí lá na igreja revelaram mesmo que tinha uma sepultura e acontece isso aí. Ó, Bíblia, foi revelar. A pessoa não está no caminho da verdade. Entendeu? Que Deus vai revelar para você que tem uma sepultura. Deus vai tirar você da sepultura. Glória a Deus. Amém? Deus não é um Deus de confusão. A não ser que, se Jesus, né, quiser recolher, porque não é morte. Tá? Não é morte. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus jamais verá morte. O anjo do Senhor vai buscar para casa. Mesmo assim, até isso ele conforta você, para você entender, olha, porque chegou a hora. Daqui a pouco você vai estar lá também, entendeu? Não volte, chega aí. Você fica triste por causa da saudade, mas você tem a alegria da salvação, de saber que a pessoa foi salva. Entendeu? Um motivo para você ter tristeza, desespero, essa pessoa morresse sem a salvação. Aí sim, aí você poderia se desesperar, porque você sabe que se você morrer, você nunca mais vai ver a pessoa, acabou. Tá entendendo? Aí sim, isso é um motivo de separação para sempre. Isso é uma dor, uma tristeza, mas se você sabe que a pessoa está com Jesus, não é também motivo, você sofre por causa da saudade, mas não é motivo de desespero, porque você sabe que você vai encontrar a pessoa. E outra coisa, os discípulos ficaram tristes quando Jesus ia para o céu, ia morrer, né? O cara não ia morrer, ele ia ser crucificado, mas ele ressuscitou. Quem crê no Senhor nunca verá morte, mas ele ia subir para o céu, o espírito dele, a vida. Jesus subiu para o corpo e tudo, a gente já subiu para o céu no espírito. E os discípulos ficou triste. Entendeu? E todo mundo chorou. E Jesus falou para eles, ó, se vocês me amassem, vocês não estariam tristes. Porque eu vou para o Pai. Você está entendendo? Então você sente uma dor da saudade, mas se você ama a pessoa, você vai ficar feliz para onde ela foi. Porque, gente, eu amo a minha família. É bom ele estar do meu lado? Claro. Né? Quem não quer estar do lado da pessoa que você ama? Mas se foi Deus que recolheu para estar com ele, com Jesus, está muito melhor que comigo. Sim ou não? Está com uma companhia que até eu queria estar. Está bem, não está sofrendo. Então, nós também, isso é muito importante a gente falar isso. A gente não podemos ser ingrato com Deus, a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes, como por exemplo assim, quando meu esposo faleceu, não esperava que meu esposo falecesse tão rápido assim, meu esposo estava novo ainda. Isso ali foi uma surpresa para mim. Mas eu sinto a falta, a saudade dele e tudo, mas eu sou grata a Deus pela salvação dele. E como Deus, ele disse que, ele falou para aquela filha de Naína, não chores, que Deus ele responde na alegria do nosso coração. Se eu ficar de luto toda a vida, eu choro, só choro. Isso também é um tipo de ingratidão a Deus. Que isso? Que Deus? Você não prega.
consigam entender o mesmo raciocínio que o meu. Então, se eu fico assim, né, isso também é um tipo de ingratidão a Deus. Ah, por quê? Porque, presta bem atenção, eu peço um milagre a Deus, sim ou não? Eu oro a Deus e peço a Jesus um milagre. Obrigada, tá assim. Eu oro a Deus e peço a Deus um milagre. Se eu não fizer aquele milagre, eu vou ficar muito triste e vou chorar, por exemplo. Mas se Deus faz um milagre, eu fico muito triste e choro do mesmo jeito. Você consegue entender isso? Hã? Tomara que o Espírito Santo esteja te ajudando a entender. Você está entendendo? Quer dizer, se eu orei a Deus, tanto para Deus salvar o meu marido, se ele tivesse morrido no pecado, e se ele ficar me fazendo sofrer toda a vida, toda vez que eu lembrasse dele, oh, meu Deus, a gente foi com água, tá? Entendeu? Mas Deus fez o que eu pedi, Deus salvou ele, mas eu estou chorando toda a vida do mesmo jeito. Você está entendendo? Então Deus vai olhar, poxa, não estou entendendo. Então eu tenho que ter gratidão a Deus. Tem hora que eu tenho que me alegrar no Senhor, sorrir para Ele, entendeu? Mostrar que eu sou grato, Padre, obrigado, Senhor salvou, mas está entendendo? Mesmo que eu não esteja aqui comigo, mas eu sei que está bem, está salvo. Deus fez o que eu pedi a Ele. Sim ou não? Entendeu? Aqui na terra, pessoal, a gente tem que entender isso. Nós somos peregrinos aqui. Aqui não é para ninguém ficar para sempre, não. Nem eu quero ficar aqui para sempre. Vou fazer o quê? Seja tentação, seja perseguição, conta para pagar boleto, nada. Eu quero saber na perseguição de cristão. Entendeu? Não. É aqui que é peregrino. Lá que é o nosso lar. Então, se Jesus levou um parente meu por lá, para casa, por mais que eu sinta saudade, eu tenho que me alegrar do Senhor por isso, gente. Até Deus se alegra, porque Ele disse que Deus, Ele se alegra na morte dos seus santos, sabia disso? Pastor, mas por que Deus vai ficar alegre? Porque é um filho que está voltando para casa. Entendeu? Deus fica olhando lá de cima e vê a gente aqui cheio de problema, perseguição, tentação, ele está lutando. Se você tivesse um filho seu na guerra, vou botar assim, na guerra, bombardeio e tal, correndo risco, perseguição, teu filho tivesse um minuto de sossego, toda hora perseguindo. Daqui a pouco, uma notícia, ó, acabou a guerra, teu filho está voltando para casa. Agora acabou, vai ficar tranquilo em casa. Então, você ia ficar feliz ou ia ficar triste? É assim de Deus filho, irmão. Tirou da guerra, foi embora. E os tempos aqui, o pai está recebendo de volta, voltou para os braços de Deus. Porque tudo que a gente tem aqui não é nosso, nem a nossa família. É nossos filhos, nossos pais, nossos parentes aqui na terra, mas pertence a ele. É dele. Você está entendendo? Ele é o pai. Então, é o pai dos espíritos. A Bíblia diz que o corpo, ele volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, é uma alegria para Deus receber o filho dele lá no céu de volta. Então, a gente tem que entender isso. Se você não entender isso, vai guardar um mundo para sempre. E que Deus quer que você se alegre na salvação daquela pessoa. E salvou a pessoa. Você não vai se alegrar na salvação, você vai se alegrar em quem? Você não salva, você ia ficar sofrendo. Meu Deus, não foi salvo. Se salva, então fica meio complicado agradar você, então, né? Eu devo ficar pensando, como é que eu faço para agradar a pessoa? Você salva, não salva. Você está entendendo? Você tem que se alegrar na salvação, pessoal. É uma despedida aqui na terra, foi salvo, glória a Deus, foi mais um que a gente conseguiu tirar do reino das trevas, e está lá, se está lá, está salvo, acabou. Lá o diabo não tira mais de Deus. Se estivesse aqui na terra, eu corria risco aqui, entendeu? Escala desviar, o diabo tira mais lá, não tira mais lá, está na mão de Deus. E ele disse, nesta ovelha, ninguém tira, você entendeu? Então é aquele negócio. Eu amava meu esposo, sim, às vezes eu sinto saudade dele, mas eu me alegro na salvação dele. Pai, muito obrigado, eu sei que ele está aí. Um dia que a gente vai se rever e tal,
entendeu? Me alegra na esperança, entendeu? Que aqui não vai ser tudo para sempre, não, gente. Todo mundo passa por essa vida e vai embora. Já viu alguém ficar para sempre? O negócio é a gente lutar para ir no mesmo lugar. Isso aí. Se você for para um lugar diferente, não tem isso não. Se você for salvo, você não vai. E aí? Aí não, tem que ir para o mesmo lugar. Aí daqui a pouco todo mundo se encontra, vai ser um povo só. Se todo mundo entendesse isso, não tinha tanta gente sofrendo aqui. Ai meu Deus, mas irmão, no final vai ser tudo um povo só. Só que vai ser para sempre, não vai ter mais morte, separação, nada disso. Sim ou não? É porque a gente acha que demora muito. Poxa, mas se eu viver 100 anos, viver muito tempo na Terra, mas para Deus, um dia como se fosse 1000 anos, como se fosse um dia. Entendeu? Quer ver? Tem gente que fala assim, poxa, fulano viveu 100 e poucos anos, viveu muito, não é? Mas a Bíblia diz que para Deus a vida é um sopro. É rapidinho. Entendeu? Para ele funciona desse jeito. Então, pessoal, a gente temos que ser gratos, alegrar na salvação daqueles que foram para a glória. Amém? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Que o mundo já é esse aqui, entendeu? Ele está perguntando aqui, e essas coisas, que sinais haverá da tua vida e de quê? Do fim do mundo. Já sabe que vai acabar ele. Jesus respondeu e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. É isso? Porque muitos virão em quê? Em meu nome. Dizendo, eu sou o Cristo, ainda vai chegar esse ponto se já não chegou. Tem lugares aí que tem pessoas dizendo que é Jesus, que já veio para resolver o problema do povo, entendeu? Mas não é assim. Tem lugares que já estão dizendo isso. Por que não é assim? Porque a palavra de Deus diz que quando na vinda de Jesus vai ser como um relâmpago. Todos vão ver Jesus. Não tem a lua está aqui para todo mundo ver a lua, não é isso? Sim ou não? O sol. Então, assim também é Jesus como que é. Todo olho verá. Todos os cantos da terra vão ver Jesus vindo, não é? Não é assim. Então, como é que Jesus... Tem gente que... Outro dia eu estava vendo em um país que eu não me lembro onde é que estava dizendo que o Messias já veio. Como é que o Messias veio lá que ninguém viu? Só eles que viu. Só Bíblia diz que todos verão, entendeu? Vem secretamente. Não é assim que está dizendo que vai vir. Se vai vir, todos verão. Entendeu? É esquisito. Então ele está falando aqui, ó. Em meu nome, ele dizendo, eu sou o Cristo, encarnarão a muitos. E ouvireis de quê, pessoal? De guerras. E de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é visto que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. E haverão fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso já tem acontecido já há bastante tempo, né? Não está acontecendo agora não, isso já tem acontecido há bastante tempo. Então, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Se isso é o princípio das dores, nós não queremos estar aqui para ver qual vai ser o fim. Se é o princípio da dor, imagina o fim, um apocalipse. Esse sofrimento por fome, doença que o médico não sabe nem o que é. Pessoa carente pedaço, perna, matando o outro, isso é o princípio. Imagina o médico. Mas está amarrado, eu não quero estar aqui. Glória a Deus. Vou orar para ele ser levantado, glória a Deus. Aí está falando aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos
aborrecerão e odiarão. E surgirão, isso já tem acontecido, pessoal. Isso já tem acontecido. Tem pessoas que às vezes não conseguem uma bênção porque ela tem um ódio travado no coração. O demônio joga ela contra o outro. Entendeu? Às vezes tem uma pessoa que a pessoa odeia. Isso atrapalha as coisas de Deus. Isso não acontece um odiando o outro, jogando praga no outro. Reino contra reino, pastor, mas não existe. O reino não existe. O reino do céu. Você vê aí que tem igreja que parece até facção, uma igreja contra outra. O pastor quer ser mais do que o outro, outro quer ensinar mais do que o outro, outro quer crescer mais do que o outro. É esquisito, não é mais aquele negócio do evangelho puro. O evangelho puro, você está preocupado em ser usada por Deus para salvar a pessoa, para libertar ela, para ela ir para o céu, para a família dela. Você está preocupado com isso, você não está preocupado com status. Não, a minha igreja tem que ser maior, eu tenho que ser mais usado, eu tenho que ter um carro melhor do que eu consigo viver. Não é isso que é evangelho. Você está entendendo? Sim ou não? O evangelho você está ali sendo usado por Deus para salvar a pessoa. Você quer ver a pessoa no céu, caminhando as pessoas para a glória. Amém? Para a salvação. Você vê que existe reino como ele. Não quer ser mal do outro, quer saber mais do que o outro, quer ser mais sábio. Não existe debate. Eu sou contra isso. Por que eu sou contra? Porque a palavra de Deus diz isso, que a palavra de Deus não deve ser debatida, ela deve ser ensinada, pregada. Jesus disse assim: ide por todo mundo. Ele não falou isso por todo mundo e debater o evangelho por toda criança. Foi isso que Jesus falou. Entendeu? Não existe debate da palavra, e senta lá, não. Aí já veio o outro com argumento maior e não quer saber mais do que o outro, não. Não é isso que é evangelho. É esquisito, isso já tem acontecido, Jesus. Então ele está falando aqui, e uns aos outros se odiarão, não é isso? E surgirão falsos profetas, né? Surgirão falsos profetas, né? Falsos porta-voz de Deus, vai trazer o recado de Deus que não tem nada a ver com Deus. Diz eles que são de Deus, mas não é. Entendeu? E porque o profeta, a palavra profeta significa porta-voz, mensageiro de Deus. Então, falsos mensageiros, está vendo muito por aí. A pessoa está ensinando, não tem nada a ver com a Bíblia. E o bobinho, a bobinha que não conhece a palavra, vai cair. Aí ele está dizendo, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos se esfriará. Você já reparou? Você pode ter muitos conhecidos, né? Mas amigos você tem pouco. Porque não é todo mundo que quer ver você bem, sem interesse. O amor é assim, o amor é incondicional. O amor, eu quero ver você vencer, eu luto, te ajudo. Você se levantar sem querer nada seu em troca. Sabe como é que está o mundo lá fora? Está rolando em torno do dinheiro. Se a pessoa tem, ela vale o mundo. Se ela não tem, ela não vale nada. Você nem passou a cara, ela não quer nem saber de você. Tá lá. O cara que tem dinheiro, não, senta aqui, pega a melhor cadeira lá e tal. Você está entendendo? O negócio é dinheiro. O pessoal não está tendo aquele negócio de amor, está se preocupando com você, mesmo sem você ter nada. Você está entendendo? Porque, por exemplo, um exemplo assim, o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, você pega uma ovelhinha, toda enfienhada, sem dente, você está entendendo? Sem nada, a ovelha não tem nem o que comer. Aí você vai pregando o Evangelho, ministrando a palavra, você vai orando para aquela ovelhinha se levantando. Daqui a pouco a gente está criando um pouquinho de lã, entendeu? Daqui
Daqui a pouco já tem pastinho para comer. Aí Deus já vai aprendendo a dizimar e vai começando a prosperar um pouquinho daqui, dali, aquela ovelhinha vai crescendo. Você quer ver aquela pessoa bem, é diferente. Mas tem coisas hoje em dia que a pessoa não quer pegar uma ovelhinha lá do fundo do poço que não tem nada, tá? Não se fosse pé de chinelo, né? Para tratar daquela ovelha. A pessoa quer que a pessoa já venha para a igreja, um dízimo alto. Não, porque ali tem que vir para a igreja. Você está entendendo? Quer dizer, a pessoa não está interessada em salvar aquela alma, está interessada que ela tem. Ela, poxa, aquele ali, se fosse livre daqui, eu poderia ir para a igreja, dízimo alto, empresário, quer dizer, já quer que a pessoa venha. Você está entendendo? Não é amor. Aquela pessoa que quer pegar fundo do poço, ver a pessoa bem, poxa, estava ali, andava a pé, agora com um carrinho, glória a Deus. Você vai orando, pastor, vai orando. Eles primeiro nem sabem, mas eles oram por essas coisas. Entendeu? Senão é você ver aquela família restaurada, que estava tudo destruído na droga, agora está lá na presença de Deus. O Evangelho é isso, gente. Para salvar a alma das pessoas. Mas, infelizmente, hoje em dia, não é assim, o amor de Deus se esfriou. Tem gente que está vendo a igreja como um negócio. Está vendo a igreja que está ali, vai dar um dinheiro. Meu irmão, mas isso não é. Isso não é um comércio. Não é um comércio de alma. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo falou isso. Nos últimos dias, falando do povo de Deus, negócio. Entendeu? Vamos lá, foi para cuidar de tudo. Irmão, com um pensamento desse, a igreja pode ter prosperidade, pode ter um carro plano, pode ter cheio de gente. Só não vai ter cura, presença de Deus, expulsão de demônios, isso não vai ter, porque o pensamento da pessoa é errado. Se eu tenho um pensamento desse, Deus não vai nem me usar para curar alguém. Você está entendendo? Pensamento tudo contrário da palavra. Cadê o amor? Cadê a vontade de você pegar aquela pessoa que nem eu, por exemplo, cheguei lá no Pastor Mota, cheguei lá, bebia, fumava, cheirava, meu marido também, a gente com a vida no fundo do poço, tudo magrinho, nem que comer a gente não tinha. Foi assim que eu cheguei lá, velho. Todo endividado. Aí o pastor lá, ele só me acolheu, orou por mim, né? Hoje, graças a Deus, eu estou liberta, batizada no Espírito Santo, minha família na PDD. Isso é o Evangelho. Agora a pessoa não, isso não, isso aqui dá para ver. Ih, aquele lá tem um carro. Isso não é Evangelho, gente. Desculpa falar, isso tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Foi o que Deus mandou fazer. Deus mandou resgatar o perdido, levantar o que está caído, libertar ele que está preso. Foi isso que Deus mandou, gente. E o verdadeiro Evangelho é a pessoa. Se a pessoa não tiver uma visão espiritual, a pessoa nem quer o verdadeiro Evangelho. Vai lá, olha assim, não. Igreja pobre, não tem banco de sofá. A pessoa está vendo de aparência, de brinquedo, ela não está vendo a palavra de Deus. Ela não está vendo se tem a palavra que liberta, se não tem. Não quer saber de palavra, quer saber de aparência. Entendeu? Deixa eu ver se o pastor tem carro. Não tem nem para ele. A pessoa perde a bênção. Entendeu? Perde a bênção. A pessoa não é sábio, gente. Você está vendo outra coisa. Por isso que aquele povo lá, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, por isso que eles não foram salvos. Porque eles imaginavam o quê? Que Jesus ia vir como? Montado na grama. Ele era o filho de Deus, irmão. Ele vai nascer em berço de ouro, né? Na grande sinagoga. Aí vai todo mundo adorar ele lá, botar ouro para ele, entendeu? Ele imaginava que Jesus ia vir assim. Aí Jesus vem, uma família humilde, nasceu numa menor cidade, na cidade mais pobre que tinha, dentro de uma manjedoura, uma família humilde, tinha nem que cobrir direito ele lá, no meio dos bichos lá no meio dos estados. Quando falaram que Jesus nasceu ali, filho de Deus, mentira! Filho de Deus é nascer com a manjedoura. Que eles imaginavam o quê?
trazer? Jesus veio trazer a paz. Jesus veio trazer a libertação. Jesus veio trazer o amor. Veio trazer o verbo. Não é nada disso que ele está fazendo. E que é por isso que ele falou, a minha glória está lá no céu. Não estou buscando glória aqui na terra, riqueza, não. Minha glória está lá. Ele era rei, sim. Rei é maior de tudo. Ele é rei de tudo. Não precisava ficar almejando os melhores tronos aqui na terra. Para quê? Sabe o que Jesus queria aqui? Alma. Salvar as pessoas. Levar as pessoas do céu, libertar as pessoas, libertar do pecado. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio andar de carro, entendeu? Você não vê Jesus procurando essas coisas, não. Ele pregava tudo quanto é lugar, curava os enfermos, libertava os cativos, saía, ele fazia. Porque isso que é o evangelho, gente. Deus mandou a gente fazer. Deus não ficou mandando a gente pesquisar a conta bancária de dinheiro. É isso. Então, Jesus disse: de graça recebeste, de graça não. Dízimo e oferta, isso é uma coisa de Deus. Se você não der, você vai ter pecado com Deus. Pastor não, com Deus. Mas o pastor não pode cobrar nada para orar por você, para orar por mim. Não é ser chamado, isso é por amor, não é por dinheiro. Entendeu? Tu viu os discípulos pregando por dinheiro? Não. Tadinha, ele já açoitava na presa, espungava, tudo por amor, para salvar o povo. Você não vê o Pedro, Paulo, não, que a gente tem que ter uma carruagem de fogo para pregar os melhores cavalos de Israel, você não dá para pé. Porque antigamente, ter um cavalo era um carro, era até mais caro do que um carro. Você está entendendo? Ele havia camelo mesmo. O apóstolo Paulo falou: já sei ter fome, já sei ter fartura, já sei, entendeu? Já sei dormir no nada, já sei dormir na cama, é uma dúvida para ele, entendeu? Isso que é muito. Como é que você está vendo tua vida? Sei lá, você está vendo só as coisas que estão até as almas mesmo, está tudo por aí mesmo. Jesus desceu, sabe que você vai fazer a salvação. Não existe isso. De graça receber, de graça dar. Nada na igreja é cobrado, pessoal. A não ser quando a gente prega sobre o dízimo, a oferta que é do Senhor. E às vezes a gente pede a época de Natal, tem umas coisinhas a mais, a gente pede com carinho, que os irmãos que sintam no coração, gostem de ajudar, que entenda a responsabilidade. Porque a igreja é uma responsabilidade, mas ela não começa, você tem que pagar. Tem que pagar na internet, tem que pagar as coisas de campanha, tem a responsabilidade de não ter uma igreja grande. E isso funciona com a fidelidade dos dizimistas, dos ofertantes, patrocinadores, as pessoas que são fiéis a Deus. Glória a Deus, mas isso não é uma cobrança, só para ficar aqui você tem que dar tanta nada, de graça recebeis, de graça tá. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é todo mundo que está querendo você bem, está querendo você feliz. E quando tem alguém, você tem que dar muito valor. E às vezes tem isso também. Às vezes tem pessoas que querem o nosso bem e a gente não agrada. Às vezes tem um demônio na pessoa, que aquela pessoa que quer te ajudar é que o diabo te joga contra ela. Então existe isso também. E aquela que está querendo fazer o teu mal, te dar uma pernada, aquela ali que presta. Às vezes o diabo faz isso. Entendeu? A pessoa que quer ver o mal, presta. Agora aquela que está querendo te ajudar, aquela pessoa que é sincera, que Deus botou no seu caminho para te ajudar, aquela você não confia. E aí? Confia na pessoa errada. Se tu deixar, o diabo não faz isso. Então ele está falando aqui, vamos lá. E chegou onde eu queria, pessoal. Ele disse assim: mas aquele que perseverar será salvo. Esse
versículo aqui é o que mais eu queria que chegasse. Pessoal, nós temos que perseverar. Jesus já falou tudo o que aconteceu. A amor de Deus vai se esfriar, vocês vão ser perseguidos. Você está entendendo? O mundo vai ficar de cabeça para baixo, mas o que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar. Perseverar como? Perseverar em vir para a igreja, perseverar em insistir. Não desistir de orar pela sua família, pelos seus propósitos. Não desistir de vir buscar Deus. Não desistir da palavra de Deus. Você está entendendo? Você tem que ser uma pessoa perseverante. Você não pode parar no meio do caminho. A palavra de Deus diz que o meu justo ele viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Seja uma pessoa perseverante. Você tem que perseverar no Evangelho, na palavra de Deus. Perseverar em oração. Mesmo que o diabo está insistindo ali, ó, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Aí essa parte aqui que ele diz, que é aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu lembrei daquela passagem do povo de Israel. Que aquela passagem do povo de Israel, Deus fez uma promessa da terra prometida. Não é isso? Essa terra prometida era um lugar onde manava leite e mel. Hoje, também nós temos uma promessa de salvação, que é a nossa salvação e a salvação da nossa família. Entendeu? Sim ou não? E a promessa da salvação, promessa também das bênçãos do Senhor. Porque enquanto você viver aqui embaixo, Deus quer que você seja abençoado. Que você venha receber as promessas, as bênçãos que Ele te prometeu. Salvação da sua família, sua saúde, sua prosperidade. Mas aquele povo lá de trás, não foi todos que entraram na terra prometida. De todo aquele povo, cerca de 600, mais ou menos, cerca de 600 mil pessoas, fora mulheres, crianças e idosos. Só o que entraram foi Caleb, Josué e a família deles. Olha só, um pouquinho que entrou na terra prometida. E Deus foi bem claro quando disse que eles entraram porque eles perseverou em me seguir. Você está entendendo? Eles não desistiram, eles conseguiram chegar lá porque perseveraram. A mesma coisa Jesus está falando aqui. Vence. Mas para isso você tem que ser perseverante. Você não pode desistir no meio do caminho, não pode parar de orar. Aquela mulher cananeia, ela conseguiu salvar a filha dela porque ela foi perseverante. E Jesus não deixou ela falar sozinha, depois ela foi lá de novo, as 3, 4 vezes ela foi lá falar com Jesus. Por fim, Jesus falou para ela: olha, eu não tinha falado, tipo assim, tu é danadinha, tu é perseverante, tá bom, vai lá. Tá entendendo? E salvou a filha dela. Então nós temos que ser perseverantes e ir para a igreja. Às vezes lá fora você fala: não adianta nada, você está indo para a igreja, não está acontecendo nada. Irmão, não vai nessa não. Não vai nessa não, sabe por quê? Tem gente que esquece de como chegou na igreja. Às vezes você está precisando de uma bênção, ainda não aconteceu, mas como você chegou na igreja, como você está agora? Aí você sai da igreja, está demorando muita bênção. Aqueles demônios voltam tudo de novo. Ele vai estar atacando sua família, atacando sua saúde, porque você saiu. Se ele vez perseverar, esperar a bênção do Senhor, vai acontecer. Uma hora acontece. A gente está orando, Deus está ouvindo, Deus é surdo, vai acontecer. Agora você tem que ter cuidado com o diabo tirar você da igreja antes de você receber sua bênção, acabar ele voltando para a sua vida. Porque aconteceu isso com uma irmã. A irmã chegou aqui na igreja uma vez. Primeiro que para ela chegar aqui já foi uma luta, porque a gente tivemos que ir lá na casa dela orar, porque nem andava, não andava.
Ela não andava, ela tinha um espírito de enfermidade na vida dela, era um espírito da morte. Ela não andava. Mas por que eu espírito da morte? Porque eu orei, repreendi, o demônio manifestou lá e ele falou que era o espírito da morte, eu vou matar ela. E aí eu repreendi aquele espírito, aquela coisa toda, que trouxe saiu da vida dela. Ela não andava, ela não ia em lugar nenhum. Não andava em lugar nenhum. Aí ela ficou moça e veio para a igreja. Aí começou a caminhar na igreja, caminhar. Só que ela estava esperando uma bênção, que outra bênção na vida dela, da família dela, que não estava, assim, ainda não tinha acontecido. Ela não foi perseverando, mas ela ficava entra, sai. É que nem meu pastor fala, tenta cozinhar o feijão desligando o fogo toda hora, vai cozinhar muito. Aí o que aconteceu? Ela chegou perto de mim, pastora. Aí ela subiu da igreja. Tá. Aí comecei a orar, continuei orando. Daqui a pouco ela veio ela toda enfininhada pra mim. Branco, igual essa cadeira. Falei, o que houve? Porque eu saí da igreja, né? Porque, pastor, me deu um desânimo. Porque eu estava orando, uma bênção não aconteceu, eu saí da igreja. Falei, não vou mais para a igreja, não. Pastor, Deus me livre. Quase que eu morri. Me deu um troço lá, fiquei em cima da cama de novo. Mas por quê? Aqueles espíritos que usavam a gente conhecer lá pra cá, e voltar, ela saiu da igreja. Se você sair, o troço volta, gente. Eu falei, irmão, mas isso não tem que se afastar da igreja. O troço volta. Mas eu fiquei meio assim, eu falei, irmão, benção, a gente tem que orar. A Deus ver direitinho se você está fazendo o negócio certo, se a pessoa não estiver obedecendo, o negócio não acontece. Você está entendendo? E ela fazia tudo certinho, só que ela não devolvia a Deus o dízimo, isso é pecado. E aí? Vai você tentar enfiar na cabeça da pessoa que está travando a bênção dela. Se você tentar falar, sabe o que a pessoa vai achar? Que você está querendo dinheiro dela, você não vai falar nada. Você vai só orando, mas você está vendo que aquilo ali está travando a prosperidade. Entendeu? Então quer dizer, não acontecia também, porque ela também está fazendo por onde? Glória a Deus, você tem que observar, será que eu estou obedecendo a Deus? Mas se você tem dúvida, você tem que procurar o pastor ou a pastora, gente. Tem gente que você tem medo de falar com o pastor, com a pastora, você é esquisito. Entendeu? Tem gente que pensa, gente, pastor não morde não, você fala a verdade. Mas morder não morde. Eu já tive várias coisas na minha vida, eu tive problema, até hoje eu sofri. E aí eu vou lá e explico para o pastor, está acontecendo um negócio na minha vida e tal. Eu queria um conselho, o pastor vai aconselhar você, o que está acontecendo? Você tem que estar disposto a obedecer. Não adianta você perguntar ao pastor, o pastor vai e te diz certinho o que você tem que fazer. Igual o profeta falou certinho, quem está na mão de não é assim não. Você que ele ia vir aqui, ia botar a mão, ele mandou tomar banho naquele tem que ir aqui melhor, porque ele não aceitou você, profeta. Deus usou o profeta, falava certinho que ia livrar ele da lepra, mas ele não queria. Ele queria do jeito dele. Depois que ele mudou de ideia, resolveu fazer do jeito de Deus, aí ele foi liberto da lepra. Tem isso também, a gente não se aconselha com o pastor, a gente se aconselha e não aceita o que o pastor está falando. Mas se você não aceitar o que Deus está falando, o que Deus vai fazer no teu vida, gente? Está entendendo? Você não aceita que Deus está usando o pastor para falar, ou a pastora, acabou para mim, então. Eu só sou abençoada quando eu aceito o que Deus fala, pessoal. Você entendeu? Aí não aconteceu isso com ela, mas se prejudicou todinha, que aí deu vontade de voltar tudo de novo, porque ela também não estava mesmo. Dei conselho a ela, falei, irmão, com Deus a gente tem que ser fiel, tem que devolver o dízimo do seu direitinho, não pode ser assim. Não, tá bom, eu faço do seu jeito, vai dormir. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Se a pessoa quiser seguir, ela vai ser abençoada. Mas se não quiser, também não é obrigada. Não vou obrigar ninguém, não posso obrigar. Mas a culpa é de Deus, que a coisa não está dando certo.
Tem que procurar a sua vida, o que você está fazendo, se está tudo lá certinho, se você está mesmo obedecendo. Por isso que a palavra de Deus diz assim: obedecei a vossos pastores. Então a pessoa não obedece. Nem todos. Estou generalizando, não. Tem gente que não obedece. O pastor está falando, irmão, faz isso, seja fiel a Deus. Não. É sério, pastor malandro, tá querendo que vai tirar o querido? Então tá, tu vai sofrer, mas por quê? Você tá entendendo? A gente tá tentando ajudar, a pessoa não quer. Não vai lá, você cansar de sofrer, aí você muda. Entendeu? Ou muda, não muda, será que Deus que muda? Deus não muda, não. Deus vai embora errado, se perde, mas não muda, entendeu? Gente, é sério, eu tomei a decisão de obedecer. O que Deus usa lá no pastor, eu coloco em prática. Isso é melhor para mim. Glória a Deus, isso funciona mesmo. Mas todas as vezes que ele falou uma coisa, eu fiz outra, deu ruim. Porque é Deus que estava usando ele para falar comigo, entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Mas aquele que perseverar será salvo. Tem que perseverar, não pode ser aquela pessoa, qualquer coisa você desiste. Vou sair daqui, você vai ter que ir para onde? Ele vai voltar tudo de novo para mim. Se não te matar dessa vez. Você está entendendo? Não, irmão, seja uma pessoa sábia. Eu vou buscar Deus, vou continuar orando. Em nome de Jesus, que a bênção vai acontecer. Tem que parar de ficar pensando negativo, falando negativo. Você acho que não tem mais jeito, não. Você está tentando trabalhando tudo. Em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou conseguir. Glória a Deus, eu vou orar. Eu não vou desistir, eu vou chegar lá onde Deus quer. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho. E a todas as gente, tá vendo? Tem que ser pregado para todos. Quando chegar a última pessoa, pessoal, o que vai acontecer? Então virá o fim. E quando que a gente vai saber qual vai ser o dia? Já pensou? Se hoje meio-dia a última pessoa vai evangelizar, apoio. Aí não dá mais perto, isso que ele tem que ficar firme com Deus. Glória a Deus. Amém? Gente, nós vamos orar em nome de Jesus cedo. Você poderia fazer um favor de apertar ali a campainha? Aí você, olha só, pede a Yasmin ou a Natasha para pegar aqui uma garrafa que está cheia. E aquela pequenininha já está fora da validade. Vamos orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? É isso que tem que fazer. Quem perseverar até o fim será salvo. Você tem que ser perseverante. Você colocar a mão na sua bênção, você tem que ser perseverante, tem que orar. Tem gente que não ora, sabia? Só ora na igreja. Pastor, gente, tem que orar. Gente, chega lá no cantinho da sua casa, conversa, fica com Deus, explica para Deus, Senhor, é isso que eu estou passando, eu preciso da tua ajuda. Tem que abrir o coração para Deus, gente. Glória a Deus. Ora, a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. E quando você ora, ele é derrotado. Porque Deus vem a seu favor. Ele toma a sua batalha como ele fez com Josafá. Glória a Deus. Bom dia, mãe. Deus abençoe a paz. Falou que é para... Bom dia. Deus abençoe vocês e o meu aquário. O aquário dela. Ninguém quer ficar dando no aquário uma triagem dessa. Misericórdia, todo mundo pulando no aquário. Até o cachorro estava lá e igual deitadinho. Assim que saiu o sol, quando eu vi nós, ele estava sentadinho na beira do murinho pegando o sol. Falei, espertinho, né? Deitadinho pegando o solzinho, tranquilo. Até o bichinho corre pro sol, né? Glória a Deus. Gente, vamos orar um pouquinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu venho pedir ao Senhor, o Senhor abençoar essa pessoa que precisa tanto de uma bênção
está passando, só o Senhor sabe das orações dela. E eu vim lembrar o Senhor da sua promessa, quando o Senhor disse que quando 2 de vós concordam acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Pai, eu, em nome de Jesus Cristo, estou concordando com as orações dessas pessoas. Aquilo que eles têm pedido, aquilo que eles têm orado, nós estamos concordando em nome de Jesus aqui na terra, para que o Senhor venha realizar na vida dessas pessoas, seja no casamento, seja na prosperidade, seja na salvação da família, seja na saúde, seja na sua vida espiritual, qualquer área da vida dessa pessoa, Pai. Deus, eu estou pedindo, Senhor, até aquele milagre, aquela bênção, que essa pessoa nem espera mais. Às vezes essa pessoa já esperou tanto, que ela já até perdeu a esperança. Ela acha até que aquilo não vai acontecer mais. Deus, em nome de Jesus, surpreende essa pessoa. Ah, Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus operar esse milagre na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha surpreender ela, Pai. Que ela venha ficar maravilhada, que ela venha ver que o Senhor disse, o Senhor é fiel, todo aquele que pede, recebe. Tira toda a amarração, tudo que está preso na vida dessa pessoa, da família dela. Eu paraliso toda a ação de Satanás, todo espírito de demônio, todo espírito de doença, de enfermidade, do ABC, espírito da morte, espírito do infarto. Eu, em nome de Jesus, ordeno que saia. E também, em nome de Jesus, eu mando que saia da prosperidade dessa pessoa. Você que está amarrando a prosperidade dessa pessoa, você que está prendendo tudo, demônio, tu vai sair agora, em nome de Jesus. Sai do meio do casamento, sai do meio do casal, sai da família, sai dos filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu estou amarrando agora, eu estou paralisando as tuas ações, eu estou exigindo a tua saída. Sai agora da vida espiritual dessa pessoa, em nome de Jesus. Todo espírito do medo, o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, sai agora. Em nome de Jesus, vai embora e não volta mais em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando essas pessoas em teu nome, em nome de Jesus, para que eles venham vencer, que as portas venham se abrir, que tudo que estava amarrado, preso, venha andar. Pai, eu estou abençoando eles para que eles venham me ligar, falando, pastor, aquela bênção aconteceu na minha vida, Deus fez o milagre acontecer. Em nome de Jesus, é assim que eu estou abençoando e profetizando eles, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida deles. E eu, Pai, consagro aqui esse líquido, que peço que o Senhor transforme, assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar esse suco da uva num remédio que cura toda doença do espírito, da alma, a doença física, que em tudo essa pessoa tenha saúde totalmente restaurada. Não é só ela, não, que botar também copo água. Em nome de Jesus, até que levar ela para o parente vai tomar e o mal vai sair. Porque não é, Pai, pela fé do parente, é pela nossa fé. O Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A filha da mulher cananeia, ela foi salva por causa da fé da mãe dela. O filho, o jovem lunático, foi salvo pela fé do pai. E a família dessas pessoas vão ser salvas pela fé delas. Então, quando ela levar isso em casa, a pessoa beber, todo mal tem que sair. Em nome de Jesus. E Pai, receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no altar.
E Pai, o Senhor disse que eu honrarei. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Gente, dá uma paradinha antes de você tomar casa. Para de duvidar de Deus. Você vai para casa agora. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que o seu milagre vai acontecer. Você vai me ligar, pastor, olha, graças a Deus. Deus olhou para mim, bem que a senhora falou, Deus operou, porque Deus tem que operar na sua vida. Glória a Deus, Ele quer operar na sua vida. É só você ficar crendo. Para de ficar, não tem jeito, para com isso. Glória a Deus, aí você vai ligar, pastora, glória a Deus. Aconteceu. Amém? Glória a Deus. Aí você não esquece de depois passar um tempinho, você vir aqui contar o testemunho para glorificar o nome de Deus, amém? Tem gente que está colecionando testemunho só para ela. Aí vai chegar lá no céu e vai mostrar só para Deus. Deus já sabe, gente. Você tem que contar para os outros. Glória a Deus, para ajudar as pessoas. Amém? O troféu, todos os testemunhos na parte dele, irmão. A palavra de Deus diz que você pega uma lamparina, vamos botar que fosse uma lamparina, e esconde embaixo da cama. Ali não vai iluminar nada, você tem que botar no meio da sala, assim, ele vai clarear todo mundo. Não adianta você pegar e esconder o testemunho, você não está ajudando ninguém, assim. Glória a Deus, amém? E glória a Deus. Então, gente, vamos viver o cálice da saúde, vamos na paz do Senhor, porque hoje é dia de bênção, hoje é dia do seu milagre. E você vai ligar depois contando, pastor, o negócio aconteceu. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus.